E nós estamos de volta no Jornal TV Sul com uma entrevista muito especial. Deputado federal por 24 anos, Carlos Melles, nesse ano vai assumir uma nova função dentro do governo e é uma função muito importante porque prioriza principalmente os empreendedores. Ele será diretor administrativo e financeiro do Sebrae. E com muita honra nós estamos recebendo aqui o deputado federal, ainda deputado federal, até dia 1º de fevereiro, Carlos Melles do DEM. Muito obrigado, deputado, por estar aqui. Obrigado, é uma alegria muito grande. Agradecemos muito, a gente sabe da agenda do senhor que é muito complicada, dê uma passadinha para conversar conosco aqui. Obrigado, né? Quero te cumprimentar a todos que estão nos ouvindo, né, e assistindo nesse momento, essa querida TV Sul, e você que faz um trabalho especial de repórter, que eu admiro muito. Muito obrigado. Vamos conversar um pouco com a nossa gente aqui na nossa região, desse final de mandato, né? Desse final de ciclo de mandato eletivo e começar agora uma vida nova no Sebrae, no Serviço Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa, uma coisa de empreendedorismo, uma coisa que faz parte da minha vida ao longo desses mais de 20 anos também. Enfim, procurar frutificar onde a gente estiver. Com certeza. Vamos então fazer um resumo, deputado. Foram 6 mandatos. 6 mandatos. De 95 até agora. Até agora. Nesse ínterim, o senhor ainda foi ministro do esporte do governo Fernando Henrique por 22 meses. E eu até tenho uma lista aqui de várias das realizações do senhor, tanto para a região da MOG, que é a sua casa, quanto também para a cidade de Guaxupé. Antes da gente passar especificamente por cada um dos 2 pontos, como que o senhor avalia esses 23 anos? Se o senhor pudesse resumir esse período todo que o senhor passou na Câmara Federal, como que o senhor poderia resumir? Então, uma vez você sendo eleito, sendo um homem público, você está sujeito a ser escolhido e aí para cá ou para lá, e eu explico como é que é isso. Eu entrei na política muito observando e obedecendo os mais velhos. Foi quando, pela extinção do IBC, o doutor Isaac, aqui de Guaxupé, o Murilo Carvalho, o Sueli Amarante, o Abreu Sodré, o Jair Miranda, esses homens, Melles, você é a renovação, o governo Collor está extinguindo as autarquias, você vai nos defender, vai defender o café, o produtor de café, a cafeicultura. Eu fui lá para Brasília em 2000 e percebi o ambiente político, percebi que o orçamento da União está lá, que o comando está lá, que a política é que usa o orçamento, que a política que decide sobre nós e ao decidir sobre nós afeta a nossa vida. Enfim, e eu falei, gente, vamos acordar que nós precisamos de representantes políticos à altura. E aí, inclusive, selecionei Delfim Neto, Robertão, uma turma de bons políticos que pudessem nos suportar. Aí, não, vai você, era uma aventura na época. Então, eu entrei para defender o produtor rural. É a minha essência. Se fala, bom, eu fui pesquisador por quase 20 anos, dirigi a Coparaíso durante 30 anos, enfim, achei que o produtor rural sempre foi mal defendido politicamente. E é uma classe até hoje, não adianta, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, mas o produtor porteira para dentro está mal. E a nossa mão calejada não é olhada, sofrido, né? enrugado, não está bem. E é importante que a gente tem alguém que fale por ele, o defenda. E nesse primeiro mandato de 95 a 98, eu tive a felicidade de ganhar a confiança do presidente Fernando Henrique, do ministro Pedro Parente, do ministro Malan. Fortalecemos as frentes e 2 frentes foram muito importantes. A frente parlamentar da agricultura, que é a frente ruralista, para dizer que é bem para defender o produtor, e a frente parlamentar da micro e pequena empresa, que é 2 frentes mais robustas, talvez, do Congresso. E aí, nós tínhamos na Embrapa uma prateleira de soluções
Eu quero aumentar a produção disso, eu quero fazer aquilo. A prateleira nossa da Embrapa era muito positiva. Mas o produtor não podia usar, o produtor não tinha recursos. Ou melhor, o produtor já estava tão endividado que ele não tinha mais acesso a crédito. Foi onde nós fizemos a securitização, o PESA, o Recop, fundamos o SESCOP, do Sistema S do Cooperativismo, e o produtor, regularizando a sua situação financeira, ele foi buscar recursos, foi buscar tecnologia e deu esse salto que o Brasil hoje é tech, é pop, muito em função disso. Uhum. Segundo mandato, eu vim como relator do orçamento e logo em seguida ministro de Esporte e Turismo. Foi um período também maravilhoso, o Brasil passando por momentos, fixamos a Olimpíada, fixamos Copa do Mundo, Pan-Americano, mas sem deixar o meu setor, o agropecuário, atento, eu vivendo aquilo, mas você aí começa a ficar multifacetado, eles começam a te perceber no ambiente, no cenário político, avaliam muito da sua competência, do seu preparo, do seu espaço na casa, e aí você passa de um político distrital, como eu fui no começo, um deputado distrital, para um deputado, vamos dizer assim, mineiro, estadual, e depois para ser um deputado federal, se tornando ministro, e você percebe, então, o outro nível, o outro ambiente que você pode fazer o bem. Isso tudo, Thiago, dá a você um acesso, através da confiança, da credibilidade, da experiência, um acesso melhor aos orçamentos. E por isso nós podemos irrigar corretamente a nossa região com quase 2 bilhões de reais. É justamente sobre isso que a gente fala agora, deputado. Saúde, 27 milhões e 600 mil. Transportes, 585 milhões. Esporte, 10 milhões e 800 mil. Estou falando números arredondados. Turismo, 4 milhões e meio. Educação e cultura, 34 milhões. Habitação, saneamento e infraestrutura, 112 milhões. E vários outros, segurança pública, na agropecuária, ação social. A região agradece muito, né, por esse trabalho. Como a gente brinca, né? A região bombou. Bombou, né? Bombou. E eu tive na MOG o meu, vamos dizer assim, coração político. E durante 6 mandatos ininterruptos, eu tive a felicidade, isso é muito importante a gente colocar. E agradeço a Deus muito por isso. Primeiro, de ter a confiança de ter 6 mandatos consecutivos. Isso te dá sequência, te dá robustez. Hoje nós vamos falar aqui do terminal urbano. Mas se o Jarbinha não tem 2 mandatos e eu não tivesse os mandatos que tive, o terminal não sairia e vai sair, está tudo pronto, mas já não serei mais deputado, mas o terminal vai sair. Eu falo muito, o Mário Covas tinha um ditado muito interessante, que ele dizia assim, o passado é passado quando ele não está presente. Então, obviamente, eu vou estar muito presente na vida da região, porque são obras que não vão parar, tem 100 milhões ainda para serem colocados. Aqui em Guaxupé mesmo tem 2 creches novas, tem uma UPA nova, tem a reforma do estádio. Tem a reforma do estádio. Poliesportivo, tem uma obra que é muito cara a todos nós, que é a obra do Parque da Mogiana, que é compromisso com o Dr. Heber. Vai sair. Já está o dinheiro todo aí. Enfim, isso tudo acontece. Mas esses quase 800 milhões, quase 1 bilhão aqui na MOG, ele veio para melhorar a vida das pessoas. Isso é o fundamento. Servir na política para melhorar a vida das pessoas. E, obviamente, não há onde você vai bulir, né? A Santa Casa está sempre amparada, não é muito, mas está sempre amparada com recursos. A hemodiálise está aí servindo o pessoal. A UPA nova vem para contribuir muito. O saneamento são casas, né? Aqui em Guaxupé vão ser quase 600 casas novas. Monte Verde, né? Enfim, agora, acho um prefeito bom, acho um prefeito atuante, com um vice também muito bom e atuante, uma Câmara consciente. Nós estamos falando de Guaxupé, mas se você falar Nova Resende, não tinha um palmo de esgoto quando nós começamos. Não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha chegada.
Juruá não chegava por asfalto, São Pedro não chegava. E essas coisas todas foram mudando. Ilicínea, Ilhada lá do outro lado. E isso tudo foi melhorando. Por isso eu falo muito. É preciso ter tempo, consistência para as coisas não ficarem indo e vindo. Por exemplo, eu tenho um desafio da 265. Foi feita a estrada, mas por um capricho, ficaram 9,5 km, que dá acesso ao trevo da BR-265 para Carmo, e o trevo da Ventania, de Alpinópolis. Esse ano colocamos 40 milhões no orçamento para terminar, ou seja, como foi a 146, né, que começou, nasceu aqui na MOG, fizemos. Então a gente fica muito feliz, é muita coisa boa melhorando a região, a vida da região, seja na saúde, que é fundamental, seja na educação, seja no transporte, enfim. Na agropecuária, Na né? agropecuária, que é o ponto carro-chefe. Bom, foram 6 mandatos, mas o desafio não para por aí. Não para por aí não. Comentei no começo, o senhor vai assumir a diretoria de administração e finanças do Sebrae. Boa. E eu estava inclusive conversando com o Paulo, seu assessor, ele falou, não, lá em Brasília está em casa, porque o senhor foi colega do presidente Bolsonaro, o senhor foi colega da ministra Tereza Cristina, do ministro Osmar Terra, do ministro Mandetta da Saúde. Bom, Do Tarcísio da infraestrutura. do Tarcísio. E esse desafio, encarar o Sebrae? O senhor já tem uma história com empreendedorismo, nós sabe comunicar com as microempresas, mas encarar um desafio desse Eu tenho no um Sebrae? desafio novo e é um desafio diferente. Primeiro, sair da política sem a política sair de mim. Segundo, de ter um vínculo de amizade, de tempo de serviço, que as pessoas continuam todos me usando e me procurando como se eu fosse deputado normalmente, tivesse sido reeleito. E eu vou precisar ter essa mínima estrutura, porque, como eu disse, são 100 milhões de reais que ainda têm que ser executados. Sim. Eu espero, eu vou abrir um escritório em Brasília, já aluguei uma sala, para que a gente possa continuar dando sequência a esses atendimentos todos. Até porque qualquer deputado que chegar, ele se perde em Brasília. Até ele se situar, para medir resultados, é preciso ter aquela história de comer bastante um saco de sal juntos, começar a entender o processo. E vou ajudar todos que precisarem, quem chegar lá. Não tenho menor dor de cabeça em não encaminhar, não dar sustentação. Jarbinhas, hoje eu estou me sentindo sem pai. Não, vou continuar fazendo o trabalho que eu tinha que fazer, um pouco mais difícil. Mas no Sebrae, é um desafio que me encanta muito, porque ele é do empreendedorismo. Ele pega o setor de comércio, de indústria e de serviços. E pega muito do meio rural para cima. O eletricista, o encanador, pedreiro, carpinteiro, cabeleireira, academia de cultura. O arrimo da sociedade, né, vamos dizer assim. Você pega, pessoal da base. 98% das empresas do Brasil são pequenas empresas. Sim. Isso tem um apelo de desenvolvimento para o Brasil, que é um país em desenvolvimento para desenvolvido, como os outros países que já têm. E nós temos uma lei perfeita, eu fui o presidente da comissão que fez a lei e fui relator em algumas circunstâncias dessa lei que nós temos, inclusive, do microempreendedor. E o sistema S é um sistema que é voltado para a educação, que é muito especial. E eu espero contribuir muito nessa área e continuar beneficiando Minas, o Brasil, mas sempre olhando a nossa região. O senhor falou que a política não saiu. O senhor saiu do cargo de deputado, mas a política não saiu. Já está bom de eleição? Olha, ou vem mais por aí? Por uma questão absolutamente natural, se eu cruzar os braços e não fizer nada, nós podemos perder muitos recursos na saúde, na educação, na agricultura, no saneamento, na infraestrutura, e são 32 creches que nós estamos olhando.
Foram 88 ônibus que nós soltamos nessa safra escolar. Nossa meninada vai começar o ano letivo andando tudo em ônibus amarelinho, novo, muito bem feito. Aqui para Guaxupé mesmo deverão vir 3 ônibus, ou 5, eu não me lembro. Mas 3 eu acho que é seguro. Para Jacuí foram 3 ou 5 ônibus. E assim por diante. Eu vou te dizer, eu vou comportar, continuando a ajudar a região, como se político fosse ou viesse a ser novamente. Não vou abrir mão disso. Mas eu não vou abrir mão que a região também tenha, se eu não for um candidato da região, um que tenha o compromisso que eu tive com a região, que tivesse o zelo que eu tive e tenho com a região. Porque é preciso que o político dê frutos, preciso que ele sirva bem. E eu não me abdiquei disso. Foram 24 anos, quase 26 no total, de absoluto comprometimento. E num momento de país difícil, né, Tiago? Num momento em que você teve mensalão, você teve Lava Jato, você teve tudo, eu sempre tive o cuidado com a minha região, com a minha gente. Falar, vocês estão me passando um passaporte para representá-los. O voto é uma representação que vocês me dão para defendê-los em Brasília. Então eu tenho que ser claro, procurar agir com ilibada honestidade e fazer as coisas bem feitas. Mas vou continuar na vida pública, sim. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa conversa com o deputado Carlos Melles, que assume agora, já está no Sebrae, trabalhando junto com o pessoal da administração, diretor de administração e finanças, mas eu não posso deixar de perguntar para o senhor, aproveitando a sua experiência política desses 24 anos de Câmara e do tanto que o senhor transitou lá dentro. O senhor falou sobre todo esse período que o senhor passou lá e a mudança que nós tivemos agora nesse ano. A presidência do Brasil mudou, deu uma guinada para o outro lado. Nós tivemos mudança muito grande também nos governos estaduais, nas câmaras, na Câmara Federal e nas assembleias dos estados. É difícil até perguntar para o senhor, até pela proximidade que o senhor tem com vários, de amizade mesmo, com vários membros desse novo governo. Mas o que o senhor planeja, o que o senhor projeta para esses próximos anos para o Brasil e também para a nossa região? Toda a mudança que nós tivemos aqui também, nós estamos agora só com um representante lá em Brasília, 2 representantes da região em Belo Horizonte. Esses próximos 4 anos, pela sua experiência, o que se enxerga até 2022? Vai ser uma mudança para melhor? Espero que sim. E vou contribuir para que ela seja para melhor. Eu nunca tive problemas e dificuldade de conviver com qualquer governo, sabendo a minha postura, o meu lugar, e não foi assim com o PT, mas nunca convivi e nunca apoiei e nem aplaudi. Apoiei o que era bom para o Brasil. Mas foi uma convivência sadia. Convivência sadia. Respeitosa. E nesse sentido, o que vem aí agora para o Brasil é um período que nós vamos ter, primeiro, muito mais cheio de esperança. É mais transparente, mais claro. O presidente Jair Bolsonaro é um homem que nós convivemos 20 e tantos anos lá dentro. A gente sabe como é que ele é. Ele é previsível, no sentido de saber o que ele pensa, o que ele fala, e às vezes pode falar um pouco mais ou um pouco menos, mas o centro a gente sabe que é um cara correto, liberal, e que se cercou de ministeriáveis bons. Os ministros são bons, o foco é bom, clareza que precisamos fazer a reforma da Previdência. Nessa eleição, o povo não votou, por exemplo, no Carlos Melles, não vou votar, vocês fizeram a reforma da Previdência. O povo nem sabe que não foi feita. Foi uma intolerância, vamos dizer assim, cívica com a política, que devia ser intolerante com quem fez essa lambança toda, né? Não com os corretos. Com os corretos, pagou-se, todos pagaram, todo mundo no bolo, né? Todos pagamos um preço alto. Mas o importante é dizer o seguinte: nós estamos entrando no Brasil numa fase mais liberal. Liberdade pressupõe responsabilidade. Então, vamos falar assim, porte de armas. Era preciso que o Brasil tivesse e desse essa oportunidade ao cidadão de ter direito a ter uma arma.
A posse é diferente do porte. A posse da arma, ela pressupõe segurança. É um período, como nós vamos passar. A mesma coisa que se discute idade, 18 ou 16 anos. Provavelmente, o povo brasileiro quer que apoie a idade mínima de 16 anos. É uma coisa... Penal, né? Idade penal. É uma coisa temporária. Ou seja, nós vamos passar por um período democrático de amadurecimento menos tutelado, de maior responsabilidade de cada um. Você vai ter liberdade de procedimento. Só que você vai ter essa liberdade, você vai ter que ter responsabilidade. E é uma coisa que deve caminhar junto nesse sentido. Mas acredito do governo Zema, sei que todo mundo que entra tem muita aversão a político. Gente, política é a saída. Tem que exercer a democracia, tem que estar participando da vida pública. Tem que votar? Tem que votar, tem que escolher. Então você falou aqui na nossa região, ficou com um deputado federal. E aí é uma coisa muito importante que as pessoas avaliem, amadureçam, porque nesse sentido é onde você vai construir a democracia e dar as suas prioridades na região. Portanto, com o governo que está aí, obviamente eu estou muito bem pelo tempo, pela amizade, pelo respeito que tem, e eu vou contribuir dos dois jeitos, tanto no Sebrae como continuando na vida pública, olhando pela nossa região. Muito bem, nós conversamos com o deputado federal e hoje diretor de Administração e Finanças do Sebrae, Carlos Melles, que é da nossa região. As portas da TV sempre estão abertas para o senhor. Quando estiver passando por Guaxupé, dá uma passada aqui que a gente conversa. E desejamos muito sucesso, em nome de todo mundo da TV Sul, muito sucesso no Sebrae e que a região continue sendo atendida pelo senhor sempre. Obrigado. Muito obrigado pela oportunidade e estarei junto sempre. Muito obrigado. Com certeza. Nós que agradecemos.